Essa é a planilha de gestão financeira pessoal, versão 6.0. Essa versão da planilha vai reunir os recursos das planilhas anteriores, as versões 4 e 5. Aqui a gente vai ter a distribuição das receitas, das despesas e tudo que eu estou enxergando aqui nesse painel, ele é referente ao período que eu quero enxergar. Então, além daquele recurso que a gente já tem na planilha versão 5, a gente vai trazer aqui também esses recursos aqui da versão anterior. As pessoas estavam pedindo bastante aqui para a gente, para ter essa gestão aqui dos projetos e o patrimônio. Então eu vou ter nesse painel essa possibilidade de escolher os meses que eu quero analisar o desempenho. Eu tenho aqui a possibilidade de selecionar os meses acumulativos. Vamos supor que eu quero enxergar aqui o primeiro semestre do ano de 2025. Então toda a receita, despesa e o saldo será referente a esse período que eu selecionei, bem como as suas distribuições aqui, os gastos no cartão. E essa versão da planilha aqui tem essa opção para eu poder escolher o status também. Eu posso enxergar não apenas o que foi realizado, mas também o que está previsto aqui no meu controle financeiro. Eu posso escolher também aqui por pessoa. O padrão vai vir aqui selecionado, todo o status, né, independente se ele já aconteceu ou não, bem como todas as pessoas envolvidas naquele controle financeiro, daquela família. Então aqui eu posso escolher se eu quero enxergar apenas uma pessoa, o Antônio. Eu sei que a contribuição dessa pessoa no período que eu selecionei aqui, o primeiro semestre de 2025, teve essa receita, essa despesa e essa distribuição de gastos e ganhos aqui também daquela pessoa. Eu posso selecionar outras pessoas também. E sempre que eu seleciono um período, ele vai me mostrar aqui os gastos que eu tive com cartão naquele período. E aí eu vou saber então como estão distribuídos os gastos por cada um dos cartões. Eu sei que esse aqui está gastando mais, está contribuindo mais aqui naquele valor total. E eu posso enxergar aqui a distribuição dos cartões daquele período também. O padrão aqui já vem com os dois cartões, todos os cartões que eu tenho na verdade, mas eu posso selecionar apenas um cartão para entender essa distribuição aqui. Eu sei que esse cartão aqui teve o gasto de 958, mas como estão distribuídos esses gastos de 958? Eu sei que está distribuído dessa maneira aqui, aquele cartão nesse período. Aqui eu também tenho a evolução das despesas e receitas. Se eu selecionar aqui mais de um ano, ele vai trazer uma evolução aqui temporal num tempo maior. Ou então eu seleciono só um ano que eu quero analisar aqui e vai me dar aquela distribuição. E aqui eu vou ter a parte aqui dos projetos e patrimônio, que depois lá eu vou detalhar melhor, descobrir como que a gente chega nesses valores aqui, né? Então basicamente eu vou ter o que eu preciso da minha reserva, o quanto que eu já tenho, bem como os meus projetos aqui de curto, médio e longo prazo e o que eu tenho calculado aqui para minha aposentadoria. E aqui eu vou ter também a distribuição do meu patrimônio. Eu tenho aqui esse valor aqui de ativo, de patrimônio, e esse ativo está distribuído dessa maneira aqui. Eu sei que a maior parte dele é imobilizado, terrenos, imóveis, veículos, né? E a menor parte aqui é financeira, aplicação financeira desse meu ativo. E eu tenho isso aqui de passivo também, é o que eu devo, e estão distribuídos dessa maneira também, entre imobilizado e financeiro. E eu tenho também o meu patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo e passivo, só para eu monitorar aqui a gestão financeira aqui do meu patrimônio. E eu tenho também o saldo que eu estou acumulando até o presente momento. Na verdade, é a somatória do saldo de cada um dos bancos que eu tenho aqui registrado. E aí, passando um outro item aqui, eu tenho a parte do fluxo de caixa. Isso aqui é tudo automatizado. Isso aqui vem como consequência dos lançamentos. A única coisa que eu posso selecionar aqui é o período, se eu quiser enxergar um ano específico aqui, ou se eu quiser enxergar todo o meu registro financeiro, desde o início que eu comecei a fazer aqui, vai me entregar aquele valor total, mas eu posso só enxergar um ano específico aqui que ele vai mostrar para mim. Ele vai resumir aqui entre receita e despesa. Aqui eu faço uma verificação do que eu estou gastando com o cartão com o que eu paguei efetivamente de fatura. Então é importante sempre monitorar esses dois valores aqui, eles devem ser sempre o mesmo. Nesse exemplo aqui, como eu estou gravando aqui em junho, ainda não paguei o cartão do mês de julho, mas por isso que eu não acuso aqui o pagamento da fatura, porque eu ainda não paguei. Mas eu já tenho comprometido aqui os meus parcelamentos dos cartões aqui até o final do ano. E conforme eu for pagando a fatura aqui, esse valor pode ser que se altere também, se eu tiver mais gastos no meu cartão ao longo do período. E aí, quando eu fizer o pagamento desse cartão, o valor da fatura deve bater aqui, deve ser exatamente o mesmo. E aqui eu tenho o detalhamento dos meus gastos, de receitas e despesas. E uma sugestão aqui é essa separação aqui entre gastos operacionais e não operacional, se fizer sentido para o controle financeiro familiar,
Eu tenho também, porventura, algumas entradas aqui que não são necessariamente da operação, do salário dos envolvidos daquela família. Eu posso ter aqui um resgate de poupança, eu posso ter aqui despesa aqui de um financiamento, de um empréstimo, qualquer coisa nesse sentido. Passando aqui também, eu vou ter os meus lançamentos, onde eu posso fazer aqui a entrada de dados de maneira manual. Eu clico aqui em lançar, ele já vai posicionar aqui na última linha para eu preencher. Não importa que não esteja na ordem cronológica, quando eu ordenar, ele vai organizar de maneira temporal. Ou eu posso também lançar múltiplos. Eu clicando aqui vai aparecer essa possibilidade aqui para eu fazer cadastros de diversos lançamentos, não apenas de parcelamento de cartão, mas qualquer lançamento que eu queira já deixar registrado aqui. Pode ser uma despesa fixa também, eu quero registrar meu condomínio, meu aluguel, o financiamento que eu tenho que pagar até o final do ano. Eu informo aqui o valor, né, a data da aquisição, a data que vão ser os vencimentos, ele vai disparar para mim até o final do ano. Né? Depois eu só vou verificando se eu fiz o pagamento ou não. Então eu posso inserir aqui data de aquisição, clicando 2 vezes, vai aparecer esse calendário aqui, vai facilitar o meu preenchimento. A data do próximo vencimento também, porque eu posso ter adquirido numa determinada data e os vencimentos vão ser em 30 dias. E aqui tem esses recursos que facilitam o manuseio dos meus dados, como a ordenação cronológica. E se eu quiser excluir uma linha também, eu seleciono a célula ou uma família de células aqui, ele vai perguntar se eu quero selecionar todas aquelas linhas daquelas células que eu escolhi. Eu tenho também a possibilidade de fazer o pagamento aqui da fatura, eu vou lançando os gastos do meu cartão, quando vier a fatura eu só seleciono qual cartão que eu quero fazer o pagamento, ele vai me trazer aqui o resumo, eu confirmo se esses valores estão ok, se eu não estou esquecendo de nada, se bate com o extrato da fatura do cartão, escolho uma conta que eu quero fazer o débito, que eu quero registrar o pagamento, aí sim o saldo daquela conta será descontado. Tem esse recurso de fazer a transferência também, eu posso selecionar aqui o banco que eu quero fazer a transferência, no caso aqui esse banco tem um saldo maior que esse aqui, então eu seleciono aqui um valor que eu quero fazer de transferência, de modo a equalizar o saldo aqui. Se eu tiver uma conta para pagar no outro banco que está programado, eu faço essa transferência aqui. A importação, eu consigo importar aqui o extrato UFX, eu entro lá na minha conta, faço a exportação do extrato referente ao período que eu quero, seleciono aqui que é o tipo UFX, salvo em alguma pasta, depois eu só seleciono qual banco, clico em importar, vou buscar esse arquivo na minha pasta de documentos e ele faz aqui a importação automaticamente. Depois eu só informo para ele o que tipo de gasto é. Indo mais adiante aqui, eu vou ter o registro do meu patrimônio. Eu faço aqui as aplicações financeiras, eu faço de tempos em tempos a atualização, pego o extrato lá do banco, da corretora, vejo quanto que eu tenho aplicado e faço esse registro aqui, informo se aquele recurso é para reserva, é para algum projeto, é para aposentadoria, tanto dos ativos financeiros quanto dos ativos imobilizados, né, como carro ou qualquer bem que tenha aqui que não seja um ativo financeiro. Registro também as dívidas, os compromissos que eu tenho aqui, quanto que eu estou devendo aqui no total. E aqui eu registro os meus projetos, o que eu pretendo fazer aqui nos próximos anos. Eu tenho aqui esse projeto, vai me custar esse valor, eu vou querer realizar aqui no ano de 2026. Vou listando aqui tudo o que eu quero e então ele vai me comparar o que eu preciso em função da minha necessidade da reserva, que será 6 vezes o valor do meu custo financeiro. Eu informo qual que é o meu custo financeiro, eu vou mostrar mais adiante onde a gente informa isso. E aí eu sei que eu tenho esse valor aqui aplicado, que ele faz a leitura aqui das aplicações destinadas para reserva, então ele consegue comparar percentualmente quanto que eu já preenchi. Faço mesmo para os projetos de curto, médio e longo prazo. E aposentadoria aqui, eu defino algum plano de aposentadoria, chego num valor que é importante aqui para eu fazer minha aposentadoria, vejo quanto que ele vai analisar quanto que eu já tenho investido e vai me dar percentualmente e vai trazer no painel principal aqueles valores que eu mostrei inicialmente. E também aquela divisão do meu patrimônio também. Aqui vai sendo registrado todos os arquivos do FX que eu fiz a importação, ele vai me registrando aqui quando que eu fiz, qual banco, qual período, tudo isso aqui é de forma automática. E também o pagamento dos cartões, eu tenho aqui o registro dos cartões, isso me ajuda bastante a saber desse mês, eu tenho que pagar, já paguei o cartão, todos os cartões disponíveis, né? E aí eu tenho o quanto que eu gastei com cada um deles, que eu vou controlando aqui para não esquecer de pagar nenhum cartão. E aqui eu consigo fazer as configurações. A planilha já vem preparada com essas sugestões aqui de categoria, mas eu posso aqui fazer esse registro, falando se é um gasto operacional, não operacional, se é despesa, receita, e eu cadastro aqui qual a categoria que eu quero e também eu informo qual é a meta que eu tenho para cada um daquelas categorias. Aqui eu registro os bancos, cartões de crédito que eu vou trabalhar também.
Eu informo o nome da instituição e se é uma conta ou se é um cartão. Se porventura eu informar que é uma conta e não preencher, ele vai destacar, vai forçar aqui que eu coloque o valor do saldo inicial, que é o saldo que eu tenho antes de começar a fazer esses lançamentos aqui. Porque aí ele vai vai considerar os movimentos e vai calcular aqui esse saldo atual, que ele vai informar qual o saldo que eu tenho acumulado até o presente momento. Aqui eu defino também as pessoas que estão naquele meu controle financeiro, né? Posso colocar aqui meus familiares ou as pessoas que participam dessa gestão familiar. E dessa forma eu tenho a planilha financeira versão 6.0.